tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Não se esqueça disso. Eu tenho um amigo que me ama. Você tem também um amigo que te ama, sabia? E nós temos um amigo que nos ama demais, demais da conta, uai, como diz o mineiro. Tá lá. Tu tens um amigo que te ama. Diga lá, te ama, que te ama. Diga pro pessoal do lado. Tu tens um amigo que te ama. Seu nome é Jesus. Que te ama, que te ama, que te ama com eterno amor. Que te ama, que te ama, que te ama com eterno amor. Agora tem que dizer para todo mundo estar perto. Não ter medo de acreditar. Não ter medo de louvar, de bendizer e de adorar. Vai lá. Nós temos um amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama. Nós temos um amigo que nos ama. Seu nome é Jesus. Que nos ama, que nos ama, que nos ama com eterno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama com eterno amor. Ei, beleza, né? Nós temos um amigo que nos ama. Seu nome é Jesus, esse Jesus amoroso, esse Jesus que não deixa de estar ao nosso lado para o que der e vier. Ele nos abençoa de fato e nós não podemos parar. Para ilustrar o nosso encontro hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, diz: Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos, mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha que ir. Pois é, será que você, que eu, que nós não somos um desses 72? Ou seja, nós somos muito mais, né? Todos os batizados são convidados a evangelizar, a sair, a falar, a anunciar, a proclamar um reino de graça, um reino de bênção. Para com essa história de alguém perguntar, tá tudo bem? Vai para onde, criatura? Tem que falar, tá bem, graças a Deus. Ah, tem doença, graças a Deus. Tem sofrimento, graças a Deus. Tem morte, graças a Deus, né? Porque eu dando graças a Deus, estou assumindo que a graça do Senhor é maior que a morte, que a desgraça, que o sofrimento, que a dor, que a ansiedade, que a depressão. Se eu proclamo para mim mesmo, graças a Deus, se eu dou graças a Deus em tudo, o milagre acontece. A bênção renova, a bênção restaura. Se eu aprender a dar graças no meio do sofrimento, do monturo, da indigência, eu vou conquistar muito mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, coragem. Levanta essa cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ah, e nós também temos São Rafael, né? Ajudando a gente a ser curado dessa doença do pessimismo. Ô, São Rafael, eu acendo esta vela, clamando a bênção, implorando a graça, implorando a proteção, a cura desse pessimismo que nós temos e que a gente possa acreditar que nós temos um amigo que nos ama e o seu nome é Jesus. Esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que não se cansa de nos amar, que não se cansa de acreditar em nós. Por isso eu rezo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. É assim que a gente vence todo e qualquer problema, acreditando no amor, acreditando na bênção, acreditando na graça, acreditando na luz de um Deus apaixonado por nós, né? De um Deus que jamais esmorece em estar nos amando, tá bom? Ah, estou esperando sua ligação, você não vai ligar não? Olha o telefone aí na telinha. Liga, participa, diga, eu quero fazer parte dessa família de amor. Eu não quero parar de testemunhar que
que o Divino Pai está comigo a me abençoar, a me proteger e a me amparar. Então liga para nós, estamos esperando o seu contato imediato de primeiro grau, tá bom? Deus abençoe e proteja. Também tem o nosso e-mail para você pedir oração. Eu não estou tendo aqui orações porque você não está ligando, não está mandando pedir de oração, não está mandando a carta. Cadê a carta do dia? Ó, o endereço vai ficar aqui na telinha um pouquinho. Você pode mandar a sua carta, se quiser mandar fotografia também, você pode mandar para a gente, clamar a bênção. Eu quero fazer aqui um mural assim, ó, ou aqui, né, um mural pedindo a bênção, clamando a graça, a proteção de Deus para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso coração. Então eu espero você. Vem com a gente, vem participar conosco. E-mail tá aí, endereço de carta também já apareceu, também vai aparecer o telefone mais uma vez. Só não liga se não quiser, só não tem o seu nome aqui aos pés do Divino Pai se não quiser. E também pode mandar nesse e-mail a sua historinha do dia. Faça aqui, igual a Raquel Aparecida, da cidade de Santo Antônio do Monte, nas Minas Gerais. Ela mandou a história assim: um presente para a mamãe. Um certo dia, as comemorações do Dia das Mães estavam chegando e o Gustavo não sabia onde existiria o presente mais bonito do mundo que ele pudesse oferecer de presente para sua mamãe. Pensando com seus botões, disse: todos os animaizinhos têm mãe, quem sabe algum deles me dá uma ideia. Então lá se foi o Gustavo em busca de um presente que ele pudesse oferecer para sua mamãe. A primeira que ele encontrou pelo caminho foi a formiga e já foi logo perguntando a ela: formiguinha, o que você vai dar de presente para sua mamãe? A formiga respondeu assim: ah, eu já reservei lá no matinho a folha mais verde para eu dar especialmente para minha mamãe querida. Gustavo ficou imaginando a sua mãe ganhando uma folhinha de presente. Para uma formiguinha será ótimo, mas para a gente não seria uma boa ideia. Mais à frente, Gustavo encontrou com um cachorro. Fez a mesma pergunta: cachorrinho, o que você vai dar de presente para sua mamãe? O cachorrinho disse que era só ele arranjar um osso bem grande, passar uma fita bem bonita e dar para sua mamãe. Já pensou? A mãe de Gustavo roendo um osso? Ave Maria, que ideia maluca. Em seguida, Gustavo encontrou um coelhinho e fez a ele a mesma pergunta: coelhinho, o que você vai dar de presente para sua mãe? O coelhinho disse ao Gustavo que ia dar uma cenoura bem grande e gostosa para sua mamãe. Os próximos animaizinhos que Gustavo encontrou pelo caminho foram eles o macaco, o leitão. Gustavo não perdeu tempo e logo foi perguntando ao macaquinho: o que você vai dar de presente para sua mãe? O macaquinho respondeu rápido: uma banana. E por fim chegou a vez do leitão. Gustavo então perguntou: leitãozinho, o que você vai dar de presente para sua mãe? Gustavo ainda continuou dizendo: por favor, me ajude. Preciso encontrar um presente bem bonito para oferecer para minha mamãe. O leitãozinho ficou com pena de Gustavo e foi logo dizendo que não sei se a minha resposta vai te ajudar, mas já estou pensando em dar uma grande e saborosa espiga de milho de presente para minha querida mamãe. Ao perceber que não estava tendo sucesso algum com os bichinhos, Gustavo ficou triste e no começo até desanimou. Afinal, não estava sendo uma boa ideia perguntar para os animais. Gustavo parou, pensou e foi logo dizendo: se cada bichinho está dando para sua mamãe o que ele tem de melhor, qual seria o melhor presente para minha mãe? Já sei, por que não pensei nisso antes? O grande dia chegou. No Dia das Mães, um caminhão deixou na porta da casa de Gustavo uma caixa enorme. Um presente para a mamãe de Gustavo. O que seria? A mãe de Gustavo estava muito curiosa para saber que presente tão grande seria aquele. E para sua surpresa, quando ela abriu a caixa, o que saiu lá de dentro? Aquele molequinho danado que pulou nos seus braços e disse: o melhor presente do mundo para você, mãe, sou eu. E não é que era mesmo? Moral da história: aprendemos com essa história que nos ensina, imitando Jesus, devemos ser também, cada um de nós, um presente real para a nossa família e para os nossos amigos. E você? Você é um presente ou um embrulho? O que você é para a sua família? O que você é na vida das pessoas com quem você convive? O que você é? O que eu sou? O que nós somos de presente na vida das pessoas? Só depende de nós. Então Jesus envia 2 a 2 e nós somos enviados a sermos presente no presente da vida e da igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mãe Maria, segura na nossa mão, conduz-nos a Jesus, mãezinha, dá-nos a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, roga por nós, os pecadores, agora e sempre, até na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja ao vosso lado para vos orientar, atrás de vós para vos proteger, à frente de vós para vos guiar, acima de vós para vos iluminar, dentro de vós para vos invadir com seu fogo de amor. Nas mãos da Mãe, na intercessão de São José e de São Rafael, receba a bênção para você ser um presente na vida dos outros, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide onde estiveres, anunciai e proclamai, o reino de Deus está próximo. Façamos a nossa parte e sejamos presente no presente, não no futuro, não sabemos qual será, nem no passado, que já foi, mas seja um presente, no presente da história em que você está vivendo. Deus abençoe, Deus proteja você. Beijo Jesus pelos lábios da Mãe, chegue suave no seu coração. Louvado seja, amado seja, glorificado seja o grande nome de nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo.